Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de Assets 2 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dela não fazer o menor sentido para você, mas se fizer algum sentido e se você quiser comentar, beleza. Essa aula também faz parte de uma playlist, então talvez se você ver a playlist, né, talvez faça mais sentido. Bom, enfim. Eu vou deixar o link Eu vou lembrar de deixar o link, será? Bom, eu acho que sim. Eu vou deixar o link da playlist na descrição desse vídeo, se alguém quiser ver todos os vídeos na ordem e tudo mais. É, mas o intuito dessas aulas é, na verdade, criar um vídeo de acompanhamento para os alunos matriculados no curso de jogos. Eles estão comigo ao vivo aqui, eles podem entrar a qualquer momento fazendo comentário ou perguntas durante a minha aula. Né? E essa aula é a sequência de um assunto que a gente está abordando nas últimas semanas, que é sobre a finalização do modelo High Poly antes da chegada no Bake. Então, na nossa primeira entrega de trabalho do semestre, não é necessário que se entreguem os modelos Low Poly, os modelos podem ser High Poly, e eles podem estar finalizados também no High Poly. Né? Então, a gente vai estar vendo, a primeira coisa que a gente viu na semana passada, foi realmente a compatibilidade entre o shader do Blender e o shader da Unity, o shader padrão da Unity, né? Então a gente viu como que as coisas conversam, né? E hoje eu vou dar sequência nesse assunto, texturizando partes desse sofá, né? Para a gente poder criar um espaço possível de dar bake depois, né? Então aqui, ó, dentro do Blender, o que eu vou querer é usar uma interface própria para shading, ou seja, para criar o sobreamento, né? Então, eu vou querer deixar meu Blender confortável para esse trabalho. O que eu estou vendo aqui agora, esse sofá com esse tanto de cor estranha, é resultado de um modo de visualização que chama sólido e que tem configurações de visualização que não estão me mostrando o material ou a iluminação ao redor desse objeto. Tá? E aqui nesse cabeçalho, né, a gente tem esses modos de render. Eu tenho um modo de render wireframe, super fácil de finalizar o modelo assim, olha que beleza. Né, dá para entender tudo que está acontecendo. Bom, enfim, eu não vou usar o wireframe para finalizar o modelo. E também não vou usar o modo sólido. Para finalizar o modelo, eu vou usar módulos não, gente, os modos de visualização material e render. Que aqui está cinza porque não tem nenhuma luz no mundo. Né? Se eu criar uma lâmpada aqui, é... se eu criar uma lâmpada aqui, aí eu começo a ver como que está o resultado final desse modelo. Tá? Mas para efeitos de texturização, eu posso usar o modo material. Aqui, ó. Ele chama material preview, né? Se alguém quiser ler as dicas do Blender, é só parar o mouse em cima do botão que ele te fala o conteúdo dele. Né? Então aqui, esse modo é bom bastante para mim. Outra coisa que eu vou usar também, toda vez que eu selecionar uma peça desse modelo aqui, eu vou usar o menu de materiais. Né? Dá para ver que minhas almofadas, elas não possuem material nenhum. Né? Então aqui, ó, a gente tem propriedades de material e não existe material algum nesse objeto. Né? Outra coisa que eu vou usar é um editor de materiais, um editor de shader. Então estou dividindo minha tela em dois aqui e eu vou precisar de um editor de shader, né? Um shader editor. Né? Ele está no campo de geral, né? de módulos gerais, né? E eu vou precisar de um desse para poder configurar os materiais que eu estiver criando. Né? Quando eu criar um material, às vezes eu preciso acessar funções aqui para poder configurar ele. Né? Eu não preciso desenhar a interface, tá? Não é necessário que eu desenhe a interface, porque o Blender ele vem por padrão, né? Então essa aqui é a configuração padrão do Blender. Ele vem com várias abas de trabalho, uma aba para cada tipo de trabalho que você vai realizar no Blender, né? Então ele tem uma aba de layout, uma aba de modelagem, uma aula de sculpt, uma aba de edição de UV, uma aba de pintura de textura, uma aba de shading, uma aba de animação, uma aba de rendering, uma aba de composite, uma aba de geometry nodes. Então ele é uma aba de scripting. Então ele tem várias abas aqui. Eu vou fechar todas elas, porque eu não tenho juízo nenhum, né? Eu vou fechar elas todas. Zero juízo. Então estou deletando todas elas.
né? Aqui eu não consigo deletar quando tem só uma, não tem como deletar mais, né? Mas, se você tiver com o Blender e não tiver uma aba de shading, você não quiser desenhar a interface você mesmo, você pode clicar nesse mais aqui, ó, que ele vai te dar as opções dentro da aba geral aqui, ó, ele vai te dar a opção de shading, que é o processo de criar material, né, e gerar né, texturizar o modelo, né, tipo, com materiais e configurar os materiais aqui. Então vou criar aqui uma aba de shading. A minha aba de shading, ela já vai ter o Shade Editor aqui embaixo. Então o Shade Editor está aqui, ó, deixa eu ver pelo íconezinho que é o Shader Editor. Né? Ele tem o meu navegador de objetos aqui, né, o Outliner, e ele vai ter a aba de propriedades aqui, que se você tiver com o objeto selecionado, né, vai aparecer o material desse objeto selecionado aqui. Ele também está me dando um navegador de arquivos, aqui, ó. Então as texturas que estão na minha pastinha eu posso ver elas, né? E um editor de imagem aqui, né? Pelo íconezinho dele aqui, ó, Image Editor, né? A gente tem aqui o Image Editor, que pode ser útil também, né? Então ele acrescenta mais essas duas abinhas aqui pra gente, né? Essas duas janelinhas, para a gente poder é, 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 gerenciar os materiais, né? Eu gosto sempre de perguntar de tempo em tempo para minha turma que está ao vivo comigo, se vocês entenderam até agora e se está tranquilo para seguir, né? Ou se tem alguma dúvida. Se vocês tiverem uma dúvida, só fazer a dúvida, mas se tiver ok e eu puder prosseguir com o conteúdo, manda um ok aí para mim no bate-papo para eu saber que vocês entenderam. Né? Aí, brigadão, gente. Brigadão. Então aqui, ó, eu tenho um objeto selecionado. Deixa eu começar pelo assento, né? Vamos começar pelo assento, né? O assento é interessante porque o assento ele tem esses detalhes aqui, ó. Tem esses detalhes no meio que talvez eu queira colocar um material diferente, né, nesse detalhe, né? Talvez eu queira que isso aqui seja feito de outra coisa, né? Então, isso é interessante pra gente, né? Mas o que acontece? Esse objeto não tem nenhum material, ou seja, ele está com essa cor esbranquiçada aqui, porque ele está usando um material genérico do Blender, que não tem nome nem configuração, né? Mas eu posso vir aqui no objeto e criar um material novo. Na verdade, eu posso criar o quê? Eu posso criar vários índices de materiais aqui, né? Então, eu posso ter dentro de um objeto vários materiais. Então, a gente tem um controle de índice de materiais. Então, se o meu objeto ele tem, vamos supor, tecido aqui e aqui eu quero fazer uma tira de couro, né? Ou uma tira de borracha ou de plástico. Então, eu posso colocar o quê? Eu posso colocar dois índices de material. Um material vai ser o meu tecido, outro material vai ser a parte de plástico, por exemplo, né? Então é possível criar um índice de materiais aqui e é possível também. Por exemplo, você pode criar um índice de materiais, você pode mudar a ordem deles. Você pode remover também índice de material aqui, né? Então você tem essas opções aqui nesse canto. Aqui também você tem como copiar o material. Como copiar o material para um objeto selecionado, ou seja, se eu configurar um objeto aqui, ele já permite que eu mande esse material para os objetos selecionados. Né? Eu posso colar um material, se eu tiver copiado o material, eu posso colar o material e eu posso remover qualquer é, 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 slot desse, né? Qualquer espaço desse que não esteja sendo usado. Né? Então, se eu tiver vários slots vazios, ele consegue limpar para mim e tirar os slots vazios. Tá? Aqui embaixo eu tenho a minha lista de materiais criados nesse projeto, né? Lembrando que você pode trazer materiais prontos através do comando append ou do comando link, né? Você pode trazer o material de um ponto blend para outro ponto blend, né? Usando um append. Então você não precisa fazer todos os materiais do zero, você pode adicionar e eles vão aparecer nessa lista de materiais. Tá? E eu posso criar um material novo aqui, associando ele ao objeto ou associando ele aos dados, ou seja, aos vértices, né?
Então imagina que quem vai carregar o material podem ser os vértices ou pode ser a origem do objeto. Então eu tenho esse cabeçalho aqui, né? Esse mesmo cabeçalho eu vou ter ele aqui, ó, no Shade Editor, de criar um material novo, né? Ou de pegar um material da lista. E essa lista de slots aqui vai estar aqui, onde está escrito slot. Eu vou ter a minha lista de slots aqui, ó. Então, no Shader Editor eu consigo acessar essas configurações daqui, né? Então, existe uma comunicação uniforme entre o que está acontecendo nesse espaço aqui, né? E o que está acontecendo nesse espaço das propriedades aqui, certo? Eu vou criar um material novo, e aí, como a gente comentou na aula passada, o motor que a gente vai usar é importante para a criação dos materiais, tá? Então a gente pode escolher entre o Eevee, o Workbench e o Cycles, tá? A gente vai começar usando o Eevee aqui porque eu não preciso entrar ainda no Cycles para explicar certos aspectos da texturização, mas na hora de dar bake a gente vai precisar do Cycles, então já prepara o emocional que para finalizar um modelo que você vai usar em jogo, mas que você quer dar bake dos recursos do Blender, existe a necessidade de ir para o Cycles para fazer esse processo, ou seja, o bake dentro do Blender está associado ao Cycles. Então é necessário ao final que eu vá para ele. Mas por enquanto eu posso manter o Eevee e as configurações do Eevee e do Cycles são muito compatíveis. É muito próximo os recursos que eu tenho no motor na Eevee, né, e no Cycles. Tá? Para trocar o motor, eu vim aqui no painel de Render Properties, é a segunda abinha dessa janela de propriedades, né? Então, só para garantir que estava no Eevee, é o padrão do Blender, né? E lembrar que para quem está fazendo o curso aqui, talvez tenha que ir para o Cycles para renderizar, tá? Então, eu vou criar um material novo dentro da subordinação de código do Eevee. Isso quer dizer que quando eu criar um material aqui, ele vai criar um material seguindo as compatibilidades do Eevee, ou seja, as opções que eu tenho aqui são as opções que o Eevee me dá. Tá? Deixa eu tirar esse material daqui. Vou pegar um material pronto aqui que já tinha, mesma coisa, ele segue os padrões do Eevee, né? Quando eu criar um material, é importante nomear, tá? É importante que vocês nomeiem o material. Então, é, 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 lembra que isso está em critério de avaliação no curso, tá? Então é importante que vocês nomeiem todos os materiais. E é importante que não tenha materiais não nomeados ou materiais não utilizados. Esse material aqui, ó, ele não tem nenhum uso, mas ele tem 0 usuários. Então quer dizer que na hora que eu salvar o arquivo e fechar, o Blender vai descartar esse material aqui. Então tudo que tiver 0 usuários, o Blender descarta. Se você quiser ter certeza que esse material vai ser preservado, independente do uso, você liga no Fake User, que é esse escudinho aqui. Ele vai criar um usuário falso, e aí, mesmo se ninguém estiver usando, vai aparecer esse F do lado do nome, e você vai garantir que seu material está salvo, mesmo se ninguém estiver utilizando ele. Só vou salvar aqui, vou reabrir o meu arquivo aqui, e vocês vão ver que na hora que eu reabrir meu arquivo, sumiu o material não usado e agora eu tenho só o material cloth aqui, ó, né? Ou seja, o único material que eu tenho. É, né, eu distraí com a pergunta do Gabriel, gente, desculpa. Mas enfim, para preservar o material, para ter certeza que ele vai estar aqui, que você pode usar inclusive em outros projetos, né, é importante usar o fake user, é importante também nomear para localizar ele. Tá? O Gabriel perguntou para render não realista, qual renderizador você recomendaria? É, olha, depende do resultado de não realista que você está falando, porque é muito diferente uma aquarela de um cartoon. Mas, a princípio, o Eevee e o Cycles conseguem fazer vários desses renders. Você não precisa instalar um renderizador à parte para fazer isso. Tá? Lembrando que a gente está fazendo para jogo e a gente está subordinado às compatibilidades da Unity. Então, dentro da Unity existe um Toon Shader bem elaborado,
bem elaborado mesmo. É, eu recomendo que você pesquise ele, mesmo que você não use, é, que você pesquise ele porque ele é bem avançado. Eu deixo o link na descrição do vídeo também, pessoas. Porque ele vai te dar parâmetros de configuração e talvez ele defina o que você vai configurar no Blender para poder usar, tá? Lembrando, gente, como a gente estava falando de compatibilidade na Unity, quando eu criar o meu material aqui, ó, apesar de eu ter todas essas configurações existindo aqui, nem tudo que eu tenho aqui é compatível com a Unity, né? Ou seja, se eu estiver usando o renderizador standard da Unity, eu tenho que texturizar o meu modelo utilizando só parte desse material aqui, ó. Então esse material ele tem uma série de recursos, né? É, Só que a gente vai usar o que? O Base Color, o controle de metálico ou o controle especular, um dos dois. Dá para usar dois? Dá. O controle de rugosidade, o controle de emissão, eu não preciso nem do coisa, e o controle de alfa também é um que a gente pode usar, e o controle de normal, né? Ou seja, esses que eu circulei são os que são compatíveis com a Unity, né? Então, se você vai fazer uma textura, um material no Blender e você quer que esse material possa ser reconstruído na Unity. Lembrando que a gente não exporta um material para a Unity, a gente reconstrói. Eu preciso o que? Trabalhar com esses valores aqui. Então, se meu objeto tem especular ou não, eu vou ter que configurar isso na Unity do mesmo jeito que eu configurei aqui, ou seja, o mesmo ajuste que eu coloquei aqui, o mesmo valor que eu coloquei aqui, eu vou ter que colocar ele na Unity. E se eu entrar com uma textura aqui, a mesma textura que eu entrei aqui tem que afetar o valor lá, né? Então, essa é, que é a nossa preocupação aqui no curso de jogos com a criação dos materiais, né? Quando eu crio um material aqui no Blender, eu estou criando esse material para gerar uma compatibilidade com o motor de jogos. Diferente se eu tiver que fazer uma renderização no próprio Blender para gerar uma animação, uma ilustração. Aí você pode usar qualquer coisa aqui, está tudo liberado, né? E aí a questão do Gabriel sobre o Toon é muito parecida. Eu tenho que ver no renderizador da Unity, no material que eu estou usando lá, quais são os campos compatíveis e qual informação que eu posso criar aqui para levar para a Unity, né? Então, eu criei um material. O material que a gente está usando dentro do curso aqui é esse Principle, né? É esse Principle, que ele é altamente compatível com motores de jogos e ele simplifica um processo para a gente, tá? E um outro aspecto que a gente está usando aqui para criar esses materiais é essa interface aqui, ó, que é a interface de nodes. Se eu desabilitar essa interface de nodes aqui, ó, se eu falar que eu não vou usar ela, eu posso desligar ela aqui ou eu posso desligar ela aqui. Meu objeto fica restrito a quê? Fica restrito a eu controlar a cor, se é metálico ou não, e se tem especular ou não, né? Ou seja, geralmente metálico e especular, eles são valores que eles... se eu estou usando especular, eu não estou usando metálico, se estou usando metálico, eu não estou usando especular, geralmente são valores que partem de bases de cálculo diferentes, então não há por que usar os dois ao mesmo tempo, né? E aqui o controle de rugosidade, se o meu objeto é muito liso ou se ele é muito rugoso, né? Isso vale também para especular, se ele é muito liso ou se ele é muito rugoso, né? Então, eu tenho essas configurações aqui, mas as configurações elas não recebem textura, né? Elas são animáveis, eu posso animar elas, mas elas não têm entrada de textura. Então, não há como eu colocar textura aqui nesse material se eu não estiver usando os nodes. Por causa disso, para que a gente possa criar as texturas de tecido, ou de couro, ou de madeira, ou seja lá do que for, eu vou precisar utilizar os nodes.
e ativar esses comandos aqui. Esses comandos que eu estou vendo aqui são exatamente os mesmos comandos que estão nesse Node aqui, ó. Então, quando eu mexer na base color aqui, ó, eu estou mexendo na base color aqui também, né? Então, é importante perceber que o que ele está me mostrando aqui é exatamente a minha interface de criação aqui. Se eu clicar aqui, ele vai falar assim, ah, tá. Então você quer ligar um Node nessa caixinha. Então, se eu ligar, por exemplo, uma textura aqui, ó, se eu clicar em Image Texture, ele vai criar uma caixinha para mim, né? E ele vai me dar as informações dessa caixinha aqui dentro do Base Color, tá vendo? Então, existe uma integração entre os nodes e essa estrutura aqui. Deu para entender até agora, pessoas? Está tudo ok? A gente pode avançar? Não, se não tiver ok, vocês podem mandar a pergunta ou a dúvida que a gente tenta responder. Tá. Aqui dentro da interface de nodes, eu vou ter o cabeçalho, né, de nodes, com as visualizações, seleção. Vai ter a adição de nodes, ou seja, do mesmo jeito que eu criei um node clicando aqui e escolhendo, eu vou ter um menu de quais tipos de node eu tenho aqui e como eu posso escolher eles. Eu tenho as funções também sobre a transformação dos nodes, né? Então, por exemplo, se eu selecionar um node, eu tenho um comando de mover, rotacionar, escalonar, copiar, colar, duplicar, apagar, né? Fazer as conexões, que são essas linhas, né? Cortar as conexões. Então, eu vou ter comandos aqui, né? Como a gente viu, eu tenho o mesmo comando de usar ou não os nodes aqui, né? Eu posso ligar e desligar. E aqui a gente vai ter o espaço de slot e qual material está sendo selecionado. Além disso, eu tenho uma barra lateral, que pode ser útil quando a gente estiver usando, quando você estiver fazendo um material, às vezes é difícil ver a configuração por aqui por causa do tamanho do node, né? Às vezes o node é tão pequenininho que você não consegue ver o que está escrito, né? Essa barra lateral que tem aqui no, no, no sistema de nodes, né? Você consegue puxar ela por sidebar aqui com atalho N, né? Ela vai me dar qual que é o node selecionado aqui, ó. Ela me dá qual que é o node selecionado e quais são as propriedades do node selecionado. Então eu também consigo alterar as configurações do meu node, né? Tipo, por exemplo, mudar a cor por aqui e também consigo configurar as informações, por exemplo, de saída, de rotulação, né? Então, se eu entrar com um node qualquer aqui, geometria, né? Vamos pôr qualquer coisa aqui. Se ele tiver alguma propriedade editável, vai aparecer aqui. Esse aqui, obviamente, que eu peguei um que não tem, né? Deixa eu pegar um normal aqui, ó. Aí, ó. Então, se eu tenho uma propriedade aqui, eu tenho uma replicação dessa propriedade aqui, ó. Não importa qual propriedade, tá? Então, se eu entrar com color ramp, por exemplo, né? E isso vai ser o quê? Sempre o node selecionado. Então, o node selecionado aqui, né, o que tiver com highlight branco, você consegue editar ele aqui, né? Então, você não precisa necessariamente ficar dando zoom no seu sistema de nodes para poder editar uma configuração, né? Você pode só selecionar ele e navegar nas propriedades aqui, ó. Isso pode ser bem útil para a gente na hora que a gente estiver trabalhando. Eu provavelmente vou trabalhar hoje dando zoom nos nodes, né, por causa das questões didáticas de mostrar as ligações, mostrar qual valor que está sendo afetado, né? Eu provavelmente vou usar os nodes com zoom aqui, tá? Então, mas isso não é necessariamente porque é o melhor jeito de trabalhar, mas é porque existe todo o processo didático de mostrar o comportamento da interface, né?
mostrar onde que uma coisa está sendo ligada, mostrar uma combinação, né? Mostrar qualquer coisa desse tipo. Tá? Deu para entender um pouco desse layout de trabalho aqui? Aqui, ó, a navegação é a mesma navegação que a gente tem no Blender. Então, o botão do meio vai me dar a panorâmica, né? E eu vou ter mais e menos para dar o zoom, né? O clique vai selecionar uma caixinha, né? O clique também na bolinha vai selecionar a linha, né? É bem fácil de mexer nisso aqui, tá? A gente tem, em Nodes, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um sistema de programação de shader, tá? Então, uma coisa boa de se notar no sistema de nodes é as cores que eu tenho nos nodes, né? Então, aqui, ó, todo node que tiver verdinho assim, ele vai ser o quê? Ele vai estar falando sobre superfície, ele vai estar falando sobre shader. Então, ele está criando o quê? Ele está criando informação de superfície, se ele for verdinho. Tudo que for amarelo vai ser informação de cor, ou seja, vai ser informação de RGB e alfa, né? Então, tudo que tiver com esse símbolozinho aqui, essa bolinha amarela, vai ser informação de cor, né? Tudo que tiver com informação com essa bolinha cinza é valor. Então, vai de 0, né, a 1. Ou, se você preferir, pode ser uma imagem em escala de cinza, né, aonde a cor pretinha vai ser valor de 0 e quando eu tiver branco vai ser equivalente ao valor de 1, né, numa imagem. Então eu posso entrar substituindo o valor por uma imagem em preto e branco. E o que tiver azul é informação vetorial. Então isso vai ser x, y, z, velocidade, direção, né, rotação. Então isso é informação vetorial. Isso é importante porque na hora que a gente estiver entrando com as informações para construir o nosso material, essa compatibilidade ela pode ser fundamental, né? Se eu adicionar um node aqui que tem essa informação azulzinha e pedir para o software colorir com essa informação, a cor que eu vou ver aqui ela pode não ser uma cor muito intuitiva, né? Ou seja, aqui eu estou falando para ele usar a posição do objeto para colorir, né? Eu posso falar para ele assim, não, a posição define o que é metálico. E aí ele vai ter metálico num lugar e não vai ter metálico no outro, né? Então, é importante saber que existe uma tradução aqui. Se você ligar uma informação que não combina, né, com o resultado, o software vai traduzir isso e talvez a tradução não seja o que você quer, né? Então, isso é importante para ver, né, que muda bastante, né, o resultado visual de você criar ou seja, conectar duas informações que não são inteiramente compatíveis. Não é proibido, mas gera uma informação diferente. E aí, voltando na pergunta do Gabriel, né? Voltando à pergunta do Gabriel, ele falou assim: o render que não é realista. Como os softwares permitem que eu faça ligações que não são a ligação pretendida das coisas, eu consigo fazer coisas que não são realistas de propósito, ligando informações de formas não convencionais, né? Então, dessa forma eu consigo gerar, às vezes, uma informação que é não realista, né? Então, por isso que eu ainda recomendo usar o Eevee ou Cycles para experimentar um render não realista, porque tem bastante coisa para brincar aqui, tá? É... Isso é muito legal, né, João? Isso é muito legal. As nossas categorias de Node vai ter a categoria de input, que são nodes que mandam informação, né? Ou seja, eles enviam informação, né? Então ele é input porque ele está mandando um dado aqui, né? Está mandando um dado. No caso aqui, ele está mandando, por exemplo, dados da câmera.
Ele pode falar que a cor varia de acordo com a distância em relação a uma câmera, né? Então, eu não tenho nenhuma câmera aqui, né? Então, ou a profundidade dizer em relação à câmera, né? Então, eu tenho os nodes de input. Um node que a gente vai usar de input bastante vai ser a coordenada de textura, né? Que vai me falar qual coordenada que está mapeando uma textura, né? Então eu tenho uma série de coordenadas possíveis aqui para falar de onde que a textura tá vindo, né? Então, isso seria um node de input, né? Isso aqui é um node de output, né? Ou seja, se input está enviando informação, o output está recebendo, né? Então, o output ele vai estar recebendo informações. Então, o material output, se eu não tiver um output aqui, ele não está fazendo nada, né? Olha só. Se ele não receber informação nenhuma, ele não colore, né? Mas eu vou ter aqui uma categoria de saídas, né? Output, né? Outra categoria que eu vou ter é a categoria do shader, ou seja, quem é que faz o cálculo do sombreamento ou sombreador da coisa, né? Então, esse node inteiro, essa caixa aqui, ó, ela é um shader. Ela é um sombreador. O cabeçalho dele é verdinho, né? E ele vem da categoria. Então, deixa eu vir aqui em adicionar shader e eu tenho toda essa lista de shaders aqui, ó. O shader é um processador, né? Então, se eu pegar aqui o glass e colocar o glass aqui, né? Ele vai estar processando meu objeto para que ele pareça alguma coisa relacionada com vidro, né? Ou seja, para que ele tenha comportamento de vidro. De novo, isso é zero compatível com a Unity. Então, se você está fazendo jogos, você vai assim, então quer dizer que eu não vou usar isso? É meio por aí. Isso aqui não tem muito uso pra gente. Mas é um processador, ou seja, ele pode receber dados e ele pode emitir dados, mas o dado que ele está emitindo aqui é um shader, né? O dado que ele emite é um sombreador. O que a gente está usando por padrão, né? O que a gente está usando por padrão é o shader Principal BSDF. Bidirectional Surface Diffuse, eu não vou lembrar o nome. Depois eu pesquiso o que é essa sigla, né? Mas é como ele processa o cálculo para a gente. Então a gente tem nodes da categoria shader. E eu tenho os nodes da categoria textura também, né? Os shaders da categoria textura, eles podem ser uma imagem, né? Ou eles podem ser um cálculo procedural. Vamos pegar um noise. E ele vai emitir textura, ou seja, o que está saindo daqui é uma textura. Ela pode ser colorida ou preto e branco, mas ele está emitindo, né, uma textura para mim. Então, se eu mudar aqui a escala, o nível de detalhe, a rugosidade, a distorção, né, eu vou estar criando uma textura no meu objeto. Do mesmo jeito que eu criei essa textura utilizando cor, eu posso usar escala de cinza também, né? E essa escala de cinza pode ser usada inclusive para afetar outros aspectos do meu objeto. Por exemplo, eu posso falar quem é metálico e quem não é pela distorção dessa textura, né? Então, a gente vai usar bastante textura, né? Porque boa parte do motivo pelo qual a gente está aqui é para texturizar os objetos. Então, a gente precisa dessa família de nodes de textura, né? Então, de novo, isso é uma família de nodes, ou seja, que tem vários tipos de textura, né? Eu tenho os nodes que afetam a cor. Todos esses nodes aqui, eles vão afetar a cor, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, o RGB Curves, por exemplo, né? O que esse node faz é trabalhar com
as configurações de tratamento de cor. Como eu estou sem nada de input aqui, vamos voltar para aquele node de textura que eu tinha criado e vamos tratar a cor dele só para ficar bem mais evidente. Então eu tenho aqui uma informação de cor, né? Uma informação que ela é colorida, e eu vou adicionar um node de cor. O que esse node vai fazer? Ele vai interpretar a cor, ou seja, ele vai tratar as cores. Então, na hora que eu colocar esse node aqui, eu posso mudar a luminosidade da textura, né? E eu posso mudar, inclusive, valores específicos, puxando os tons de vermelho para eles ficarem mais evidentes, tirando os tons de verde, né? Ou seja, eu posso afetar as informações de cor aqui. Então, todos os nodes da família é, é, de cor, né, vai me dar uma saída em RGB, né, vai me dar uma saída colorida. Né. Eu tenho os vetores, né, são informações tridimensionais, né, então se eu pegar um mapa de normal aqui, né, ele vai estar me dando saída vetorial. Né. Deixa eu adicionar aqui, eu posso deixar esse RGB Curves porque ele é interessante para a gente, deixa esse RGB Curves aqui. Né. Eu vou só desligar ele ali, né, deixa ele aqui. Eu vou pegar, por exemplo, um bump aqui, ó. Então, se eu vier com a informação dessa textura, né, falando que ela afeta a altura do meu objeto, né, vamos fazer um objeto bem lisinho, né, com um brilho bem lisinho aqui, ó, né, e observa que ele está transformando essa imagem em uma informação tridimensional. Então agora quer dizer que eu posso afetar o relevo do meu objeto. O relevo assim, né, a superfície. Né, falando que a forma como o brilho acontece é subordinada a uma textura de imagem. Né? Então agora o, aonde que brilha, né? Aonde que isso brilha está subordinado. Porque isso aqui já é uma informação que vai me falar para onde que a direção da luz está indo em x, y, z. Então o que isso aqui está fazendo? Ele está mudando a direção do reflexo. Então essa é uma informação tridimensional. Tá? Então, essa é uma informação tridimensional. E, como a gente comentou mais cedo, né, essa informação tridimensional aqui, ela pode ser enviada para a Unity, porque eu posso dar bake nesse resultado. Então, isso que eu fiz aqui é totalmente compatível com a Unity. Eu posso mandar isso aqui para a Unity e ter o mesmo resultado lá. Você vai ensinar a fazer esse bake de normal específico? Esse específico, nesse segundo, Não esse específico, mas é tipo dar o bake de normal mesmo. sim, sim, sim. Ah, A gente está caminhando para isso. As aulas de bake, elas têm como o objeto principal de captura do modelo high-poly a normal. Esse é o principal motivo da entendi. gente estar fazendo os modelos high-poly, é poder imprimir a normal do modelo high-poly no modelo low-poly. Essa é a principal razão. Tá? E incluir isso aqui também, ó, de você poder pôr o bump. O displacement, ele muda a posição dos vértices, Jonathan. Ele muda o local do vértice. O bump, ele muda só a direção da normal. Ele não altera a posição do vértice. Beleza? E inclusive para displacement, você vai ver que tem que essa informação tem que chegar aqui, ó. Senão ele não desloca os vértices. Ou seja, eu preciso falar que essa informação ela sai do material para chegar no 3D. E mesma coisa na Unity. Se você for levar na Unity, você tem que fazer com que essa informação desloque o vértice. Tá? Existe displacement na Unity também, mas ele não vai estar no material standard, eu acho. Eu não lembro dele no material standard. Mas enfim, vamos lá. Vamos nas categorias, que ainda tem categoria aqui. Ó. Depois do vetor, que é geração de informação 3D, eu tenho os conversores. Tá? O conversor ele vai pegar a informação de um tipo e converter para outro tipo de informação. Né? Então ele faz uma tradução de informação. Ele faz uma conta. Então,
um dos nodes interessantes que a gente tem é o de matemática, que vai pegar dois valores e fazer uma conta para gerar um valor diferente. Tá? Então, todos esses nodes têm função de tratar uma informação, né, para criar uma outra informação do outro lado. Né? Então, eles convertem, por exemplo, eu posso converter uma informação de RGB em três informações de escala de cinza. Né? Então, se eu entrar com uma informação de cor aqui, e aí eu tinha deixado aquele node para gente, né, com RGB curves aqui, né? Eu mantive esse cara aqui por causa desse bacana aqui, ó. Vão vir aqui na cor e se eu pegar aqui, ó, ele está separando RGB para mim. Se eu pegar vermelho, ele vai me dar toda a cor vermelha que esse node está cuspindo na superfície. Se eu pedir para ele me dar o verde, ele vai me dar toda a cor verde que tem nesse negócio. A cor vai ser diferente. Né? O resultado cromático vai ser diferente. Ó. E se eu pegar o azul, o resultado cromático vai ser diferente também. Né? Eu acho que eu não deixei quase azul nenhum, então vai ser bem mais escuro, tá vendo? Então aqui, ó, ele está me dando o resultado do azul, né? Então se eu mexer no vermelho aqui, ó, será que vai fazer diferença? Né? Não estou mexendo no vermelho, eu estou mexendo só no azul. Então agora só o azul está recebendo, está fazendo parte desse tratamento aqui de cor. Né? Então, as ferramentas de conversão, elas têm essa função de traduzir um tipo de dado para outro tipo de dado. Né? Eu vou ter o Node de programação, ou seja, eu posso criar um script, né, uma programação do shader ou que vai influenciar no shader, então eu posso ter uma coisa personalizada, um Node personalizado aqui. Né? É, eu também tenho a possibilidade de juntar múltiplos nodes num node só, fazer um metanode, né? Ou seja, fazer um grupo onde é, é, né, vários nodes atuam para criar um resultado. Isso é bom quando você começa a gerar materiais procedurais, por exemplo, para você deixar fechado no grupo tudo que você não quer que alguém na sua linha de produção edite e deixar para fora apenas os valores importantes. Né? Então, se eu criar aqui um. Deixa eu desfazer aqui. Eu fui apagando, mas eu quero voltar com. Né? É, Então, para criar esse node aqui, eu entrei com esses três nodes aqui, né? Então, eu tenho esses três caras aqui, né? E eu posso falar que eles são um grupo, né? E eu posso falar o que vai entrar nesse grupo. Eu posso falar assim, ah, não, o que entra nesse grupo é o valor de escala, né? Então, aqui, ó, ficou do lado de fora só a escala. Ou seja, quem está trabalhando nesse node vai ver só a escala do lado de fora. E lá dentro do Node tem as coisas que eu preciso para afetar esse objeto. Né? Eu posso, inclusive, deixa eu desfazer esse cara aqui, né? Deixa eu Node Ungroup. Né? Eu posso, inclusive, incluir esse cara aqui, ó. Add Group, Make Group. Então, agora eu tenho um Node que gera esse resultado, né? Ou seja, eu tenho um Node que gera esse resultado. E eu posso falar para ele quem é que está acessível para fora. Né? Ou seja, deixa a escala para fora aqui para mim. Ó. E a escala ela vai ter uma saída aqui que eu posso afetar. E isso virou um shader, olha só. Agora eu tenho um shader de fazer sofá psicodélico. Né? E qualquer outro valor que eu quiser, por exemplo. Assim, ah, não, pensando bem, eu quero exportar.
esse fator aqui, né? Então eu posso falar se ele tem intensidade ou não. É possível porque você vai ter. Você tem nos conversores, você tem no MEF, você vai ter os controles de mínimo e máximo. Então no Node de matemática você consegue definir qual que é o máximo e qual que é o mínimo, né? Então você fala qual que é o máximo e aí você direciona isso para a saída. Então Node ungroup. E aí a gente volta aqui para nossa coisa. E o último das categorias é o layout, que vai permitir que eu possa fazer frames de organização visual, né? Ou seja, eu posso definir aqui um frame falando, ah, não, peraí, o que que faz o relevo, né? Então, eu falo assim, ah, não, esses dois caras aqui, ó, esse cara e esse cara aqui, ó, opa, deixa eu entrar aqui no dash, node resize. Era isso que eu queria fazer, não, mas tudo bem. É, então, eu tenho um frame que eu posso dar um label aqui, por exemplo, isso aqui é o meu noise, né? Noise. Então, eu consigo criar a organização visual por caixinha, né? É, eu não quero um shrink nele. Meu, não estou conseguindo selecionar aqui. Então, eu consigo criar aqui uma caixinha explicando o que, que é uma parte do meu material. E eu também consigo fazer rotas novas, né? Eu consigo criar aqui um negócio que eu posso usar para puxar uma rota diferente, né? Vamos supor que eu quero puxar isso aqui para emissão, né? Mas eu não quero muita volta, eu quero que ver isso bem separado, né? Então eu consigo observar tipo que esse node aqui, ó, ele está indo para dois lugares, né? Ou seja, eu estou dividindo isso que está indo para dois lugares diferentes, né? Então eu consigo organizar visualmente os meus nodes, certo? Deu para entender até agora as categorias, gente? Tá. Então, deixa eu passar um kit de sobrevivência aqui para texturização. Deixa eu passar um kit de sobrevivência para texturização. Não, vocês tiverem perguntas, vocês podem entrar com pergunta a hora que quiser. Para a gente poder texturizar rápido coisas de novo, eu quero que vocês experimentem, eu quero que vocês, né, explorem isso aqui, mas eu quero passar tipo uma espécie de kit de sobrevivência para texturização que pode ser útil para as próximas semanas, principalmente para geração de volume de conteúdo, tá? Então, eu quero texturizar esse sofá aqui, mas eu não quero começar do zero absoluto, né? Eu não quero começar, tipo, fazendo o tecido, fazendo, né? Eu quero pegar alguma informação que já seja informação pronta, se, né?
se me for permitido, tá? Então, no meu kit de sobrevivência aqui, ó, inclui meu kit de sobrevivência, tirar fotos de coisas da vida real. Isso é um jeito muito rápido de texturizar. Em vez de você tentar começar com uma textura do zero, você localizar uma textura que pode ser útil para você e fotografar ela, tá? Quando você fotografar essas texturas, o macete é tentar ter uma área grande bastante que não tenha sombras muito evidentes. Por exemplo, aqui em cima tem essa luz muito forte, aqui embaixo tem essa sombra muito forte, mas no meio dessa textura eu tenho um espaço bem uniforme aqui que pode ser útil para eu texturizar alguma coisa, né? Ou deixa eu ver o que mais tem. Ou então esse tecido aqui que tem um quadrado bem uniforme, né? Então eu posso usar essa textura aqui para poder fazer a textura do meu sofá sem precisar começar a fazer ela procedural do zero, né? A gente pode fazer ela procedural do zero, mas quantas camadas de procedural eu não vou ter para atingir isso, né? Então, eu vou tratar essa textura para ela poder ser útil para mim como uma textura dentro do Blender, né? Então, para fazer isso, eu vou usar o GIMP, tá? O GIMP ele tem uma boa ferramenta para lidar com as texturas, tá? Então, no GIMP eu vou abrir a imagem, uma dessas imagens do sofá, acho que eu vou abrir essa daqui, ó. Opa. Vou deixar ela rotacionada mesmo, assim. E aqui, ó, eu vou pegar um quadrado uniforme e cortar isso. Então, eu vou pegar a ferramenta de corte, o crop, né? Se possível, se você estiver trabalhando com GIMP, deixa o GIMP em inglês, porque é mais fácil a vida. Tá? Então eu vou pegar a ferramenta de crop, vou pegar uma área que seja mais ou menos uniforme e vou garantir que eu estou pegando uma área quadrada, né? Então 2.268 de largura por 2.268 de altura. E eu vou caçar uma área que seja bem uniforme aqui, né? Se possível, mais planinha, mais retinha possível, né? Então, né, algo que me sirva nesse sentido. Então, entra nessa textura. Aqui, esse crop, ele deixou informação da imagem ao redor. Eu não quero deixar informação da imagem ao redor. Então, na hora que eu for dar o crop, eu quero pedir para ele apagar os pixels excessivos, né? Então, eu quero. Aqui está 2270. Né? Ó, beleza. Agora ele cortou tudo, né? Então eu tenho aqui uma textura que ela tem uniformidade de luz e ela é quadradinha. Quadradinha é um pouco mais fácil para a gente trabalhar, tá? E eu vou rodar um filtro de mapeamento que é o tornar encaixável o mosaico. Como é que eu não sei como é que é em português, de verdade? Tile seamless, né? Então, se você não sabe preferências, é, interface, linguagem, deixa em inglês. Não usa o GIMP em português. Você vai demorar demais para achar na tradução o termo. E se você pegar o manual do GIMP, tá tudo em inglês, vai ser mais fácil a vida. Não é porque eu estou defendendo o idioma, não. É só porque a tradução do GIMP ela não facilita a localização mesmo. Tá? Então, filters, map, tile seamless. E aí ele vai tornar a textura encaixável para mim, ó. Então agora essa textura ela é encaixável. Ela não era e agora ela é, ó. Eu vou exportar isso aqui, ó. Exportar como pano, JPG. E se não der certo o Tile Seamless, se não der certo, eu posso rodar ainda um mapeamento que chama Resynthesize, que recalcula para mim a textura, né? Eu posso deixar ele rodando aqui, ele vai reprocessar a, a, a textura toda para mim, tornando ela encaixável para mim. Então eu não tenho que preocupar em repetir essa textura
no meu modelo, né? Eu não sei se vai ficar melhor e o Resynthesize ele é um pouco mais lento. Então, se der certo com o Tile Seamless, não tem por que eu rodar ele, tá? Mas isso é um jeito bem rápido de fazer uma textura encaixável, tá? Bem rápido mesmo. Espero que vocês possam fazer uso disso algum dia na vida, porque é legal. Lembrando que o GIMP é gratuito, open source, você pode baixar ele hoje mesmo e instalar na sua máquina, que ele não pesa, não dá problema não, tá? É, eu vou deixar ele rodar esse Synthesize só por curiosidade. Curiosidade mórbida de ver como que vai ser o cálculo dele, tá? É, mas aqui, ó, no meu pano aqui, eu já posso levar esse aqui se eu quiser pro Blender, não tem problema não. Aí, ó, ficou bom pra chuchu na real, hein? Ficou melhor. Então, eu vou salvar pano e eu vou deixar qual que foi o método aqui, ó. Eu vou escrever resynthesize, que eu escrevi errado, porque resynthesize tem Y e TH. Então é resynthesize. Então eu vou exportar isso aqui. E esse processo é muito útil. Gente, se você vai fazer textura de madeira, concreto, mármore, sabe? Coisa mais fácil do mundo, tem pra todo lado. Você tira uma foto, essa foto é foto de celular. Meu celular não tem uma câmera boa, sabe? É um celular genérico mesmo, não tem um celular high-end. Essa foto não foi tratada, tipo, a luz que tinha aqui em casa. Esse pano é o pano do meu sofá. Então, assim, abraça essas coisas sempre que puder, tá? Vou deixar isso aqui, né? E vou lá no, no Blender colocar esse material aqui nesse objeto, tá? Para texturizar um objeto, e aí vem o kit de sobrevivência, eu vou ter uma sequência de nodes úteis, tá? Eu vou ter uma sequência de nodes úteis antes de chegar na cor, né? Então, o primeiro node que eu vou adicionar é o que me dá a coordenada da textura. Eu não sei qual que eu vou usar ainda, mas se eu tiver controle da coordenada, então quer dizer que eu posso mudar como que a imagem é mapeada. Então, coordenada de textura é o primeiro node que eu estou colocando aqui, ó, na minha fileira. Tá? O segundo node que eu vou adicionar, ele é um vetor de mapeamento. Tá? Esse vetor de mapeamento, ele vai permitir que eu entre com a configuração de textura, apesar que a point, a vector normal, todas servem, mas eu vou entrar com a textura, e eu posso ter controle da posição, da rotação e da escala da minha textura. Então, se eu falar que ele está usando, por exemplo, o V, ou um objeto, ou uma normal, ou uma coordenada gerada, que seria a geometria do objeto, eu posso falar para arredar a textura para o lado, para rotacionar, mudar a posição. Então, isso vai me dar um controle de como a textura é espalhada no objeto. Né? Então, a gente está usando aqui um input e um vector. Um input e um vector. Eu vou adicionar, obviamente, a minha imagem. Então, a minha textura imagem. Então, isso é um texture. E observa que ele tem entrada para o vetor aqui, ó. Então, se eu vier com esse vetor aqui, ó, plugando esse vetor aqui, então quer dizer que esse valor vai controlar a minha textura na hora que eu colocar ela, tá? A gente vai O usar de... Lipão, o Lipão, no semestre passado, ele ensinou pra gente que tem um modificador do Blender mesmo, que se você apertar Ctrl T, ele cria esses três conjuntos, a imagem, o mapa e a coordenada de textura. mas vocês me conhecem de outros carnavais, sabem que eu não ensino os atalhos, né? Eu amarro Aham. até o osso. Exatamente para poder falar
né? Tipo, cada coisa, né? Cada caixinha, né? Então, Mas ele também tinha comentado que eu acho que você ou quem fosse dar aula de Access 2 iria explicar esses modificadores com mais calma. é. E lembrando que não são modificadores, são nodes, tá? Porque se a pessoa for buscar depois, eu tava procurando um modificador, ela talvez não encontre. é, Então procure por nodes, tá, gente? Atalho de node, otimização de node, etc. Tá? Vai ficar mais fácil para vocês encontrarem, tá? Aí o João perguntou onde é que pega o mapping. O mapping está nas opções de vetor. Aqui, ó. Ele é um vector. Eu tô deixando em cima de onde é que eles estão vindo, tá? Aqui, ó, eu vou abrir a textura, né? Eu vou abrir a textura. Eu tenho as opções de criar uma textura nova no próprio Blender, tá? E aqui ele criaria uma imagem para mim, tá? Dentro do Blender para pintar. E, gente, vocês podem entender cada uma dessas imagens aqui como uma camada, tá? Cada imagem que você entrar no Blender pode ser uma camada de textura. Você não precisa ter uma única imagem fazendo a textura de um objeto. Você pode ter múltiplas imagens, né? Então, já tenta pensar assim, a gente vai usar isso muito porque isso aqui equivale a layer para mim, né? Quando eu estou no GIMP aqui, né? E eu estou usando uma imagem e toda hora que eu crio uma informação, né? Eu separo ela por algum motivo, né? Eu separo por algum motivo, né? Eu separo numa camada, né? No Blender, cada image texture funciona como uma camada, tá? Cada image texture funciona como uma camada. Então você pode ter múltiplos image textures para fazer. Então eu posso ter o tecido do sofá, eu posso ter a mancha de sujeira que vai em cima do sofá, né? Que aliás eu posso fazer isso daqui a pouco, né? Acho que não custa fazer isso daqui a pouco, né? Então deixa esse GIMP aberto aqui porque talvez eu faça uma sujeira nele, tá? Se eu abrir a minha textura de pano aqui, né? Eu não estou vendo essa textura na minha superfície, tá? Ela não está aparecendo na minha superfície porque ela não está ligada, tá? Então vamos ligar aqui cor ao base color. Eu vou tirar a minha especular aqui, ó, para a gente ver o tecido acontecendo aqui, ó. E olha só, o meu tecido ele funciona bem nesse ângulo, mas ele não funciona bem nesse ângulo aqui, ó. Isso acontece porque o Blender está descendo com essa imagem bidimensional. Ele está vindo com essa imagem aqui e ele está carimbando nessa direção. Então você tem que imaginar que essa imagem está descendo assim, ó. Ela está vindo de cima para baixo, embalando meu modelo aqui, ó, no XZ. Para resolver isso, eu posso configurar esse meu, essa minha imagem, tá? Então vamos ver o que é cada uma dessas coisas aqui, ó. De novo, esse é o nosso kit de sobrevivência de texturização. O primeiro cálculo é como que ele calcula os pixels da imagem, tá? Então, linear significa que entre dois pixels, quando eu dou zoom, entre dois pixels, ele pode criar uma cor intermediária. Então, se aqui é 0 e aqui é 1, ele vai criar uma cor que é meio, né? Ele pode ser o closed, significa que quando der zoom, ele não vai criar uma informação nova, ele vai repetir a informação lateral. Então, na hora que eu der zoom, ele vai repetir a informação. Isso é bom para quem está fazendo coisas com aquela cara de pixel art, né? E não quer é, 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 perder o aspecto pixelado da imagem, né? Então, se eu der um zoom aqui nessa textura, dá para ver o aspecto pixelado aqui. Se eu colocar no linear, ele vai ficar borradinho, né? Então, esse borrado é um pixel que ele está calculando com um tom intermediário. O closer, ele está só aumentando o tamanho do pixel para mim. Se eu colocar no cubic, ele vai calcular mais frames ao redor, então ele vai ficar mais borrado, porque ele está considerando fazer esse cálculo em todas as direções, né? Não só os vizinhos, mas o cubo dos vizinhos. E se eu pegar o Smart, ainda vai ter um cálculo ainda mais. Ele é bicúbico, ou seja, né? E bilinear de acordo com o zoom, de acordo com o shader, tá?
Então, para a gente, o linear já resolve muito bem. Não preciso mudar isso aqui. Mas o jeito de entrar com a textura está flat. O flat é o que eu falei. Ele está vindo com um plano e texturizando a partir de um plano. Né? Tá. Se eu falar que ele é um box, então ele vai vir com a textura em todas as direções. Então ele vai vir com textura ao redor. Então, em cada uma das direções do meu sofá, né, ele vai vir imprimindo uma textura. Né? Então ele vai criar uma caixa ao redor. E porque ele está criando uma caixa ao redor, eu consigo liberar. Eu consigo misturar os limites. Ou seja, aqui ó, eu consigo ver exatamente aonde uma quina da caixa está encontrando com a outra. Mas se eu fizer um blend, eu vou perder essa percepção de limite. Então o tecido no meu sofá passa a ser tipo uniforme em todas as direções. Né? Eu ainda posso falar se eu quero repetir essa textura ou não. Né? Ou seja, se eu falar que é clipe, eu estou entrando com a textura e ele está cortando. Ele entra só uma vez com a textura e ele corta. Né? Ou seja, imagina que o primeiro é repeat, repeat é o tile. Então ele está repetindo, eu tenho a mesma textura repetindo para todos os lados. Né? Se eu usar o extend, ele vai chegar no último pixel da imagem e ele vai esticar esse pixel. Então ele está esticando o pixel do final da minha textura. E se eu usar o clip, ele vai cortar, ou seja, a imagem aqui acabou, vai ficar preto, né? Não tem mais imagem. É, é útil? Dependendo do que for, porque olha só que efeito interessante que eu criei aqui. Ficou interessante isso aqui. Quase um desgaste automático aqui, mas deixa quieto. Não é isso que eu quero fazer agora, não. Mas, e aqui eu vou colocar o repeat de novo. Tá? Eu ainda vou ter as opções de se a imagem é uma imagem simples ou se é uma imagem animada. Então a textura do meu sofá pode ser uma textura animada. Eu posso ter frames nela. Ela pode ser um filme, né? Ela pode ser de um V dinâmico, que é uma coisa um pouco mais avançada. A gente não deve ver isso nesse semestre agora, né? Mas seria uma tabela de UVs, né? Se ela faz parte de uma tabela de UVs, tá? Então, isso é um jeito para a gente ter resoluções altíssimas em imagens digitais. E isso é muito utilizado para VFX em filme, em render de coisas com altíssima resolução, 8K. E aí você precisa ter, às vezes, múltiplas imagens para poder ir trocando de acordo com o zoom ou para poder caber tipo, realmente o número de detalhe que é colocado. Tá? Então a gente não deve entrar nisso agora. Não. Generate é a imagem que você cria dentro do Blender. Né? Movie é um arquivo de vídeo. E Image Sequence é uma sequência de imagens. O Gabriel perguntou sobre da Baking GIF. Não dá Baking GIF não. Separa cada imagem do GIF como um frame e a gente anima isso na Unity. Você entra na Unity, ou então você faz uma tabelinha com elas, cada frame na mesma imagem, um do lado do outro. Faz uma tabelinha disso. É mais fácil para Unity se a gente fizer assim. Tá? Aí você consegue. É tipo um Atlas. Aí pensando que cada frame da animação é um frame de uma tabelinha. Tá? Eu mostro isso depois para vocês. É, mas é tipo um Atlas, assim. Tipo um Atlas, assim. Aqui, ó, o que acontece? Eu fiz o meu sofá limpinho aqui, né? Eu fiz meu cloth. Inclusive, se eu quiser pegar outros objetos e ligar esse cloth aqui, ele provavelmente vai já vir aqui acertando, né? Se a escala dos meus objetos estiver correta, isso fica tranquilo de trabalhar. Mas o que eu quero mostrar aqui antes de avançar? Se a escala não estiver boa,
apesar que a escala aqui tá legal, se a escala não estiver boa, eu posso mudar a escala aqui das minhas texturas, ou seja, eu posso vir aqui e colocar ela maior, por exemplo, né, e fazer ela ficar grandona. Ou eu posso fazer ela ficar menor, né, 0.5, 0.5 e 0.5, né? Então, isso aqui, ó, acho que ficou um pouquinho melhor, hein? Ficou melhor assim, ó, né? Eu também posso girar essas texturas, né? Eu posso girar elas. Elas deixariam de ser alinhadas com o meu objeto, né? Eu posso girar elas. E eu posso deslocar a posição delas, né? Ou seja, eu posso vir aqui e mudar a posição de cada um desses eixos, né? Então, eu tenho um controle de posição disso aqui também, tá? Além disso, eu tenho um controle, eu tenho uma série de controles que eu posso fazer aqui. Um dos controles que eu posso fazer aqui é o controle de cor do objeto, né? Ou seja, eu posso vir aqui e misturar esse objeto com uma cor. Esse mix, ele vai ser importante para a gente, tá? Então, deixa eu entrar com um mix aqui, né? O mix, ele vem do color, tá? E é um mix que vai permitir que eu faça a coisa das camadas. Ou seja, quando eu coloco uma camada no GIMP, né, eu venho aqui e crio uma nova camada. Pode ser no Photoshop, ou sei lá qual que você está usando na sua vida. Né? A vida de cada um aí eu não tenho controle não. Deixa eu pegar um pincel aqui que é um pincel de manchar. Dust, talvez. Dust Spot. Aí. Vamos fazer uma mancha assim antes. E vamos colocar aqui, ó. Deixa eu colocar. Deixa eu colocar esse tecido por baixo aqui. Vamos colocar aqui pano. Eu vou pegar aqui, vamos colocar isso marronzinho, talvez, fica bem nojento, não? Bom, né? Quando eu venho aqui no GIMP e eu falo assim, eu quero que essa imagem multiplique pela de baixo, né? Eu quero multiplicar, eu quero controlar a opacidade aqui, ó, para manchar. O equivalente disso, no GIMP, no Blender, deixa eu colocar isso aqui pretinho de novo. Deixa eu lá, File, Export As. Eu quero PNG, vamos pôr dirt. Opa, dirt. Dirt.png. PNG porque eu quero a transparência, tá, gente? Né? O equivalente dessa mistura é esse mix. Nesse mix, eu vou ter dentro dele os modos de mistura, né? O Color, Saturation, Divide, Subtract, Difference, Soft Light, Add, Screen, Light, Color Burn e Multiply. Né? Então eu posso falar que uma informação multiplica sobre a outra. Né? Aqui, o que vai acontecer? Deixa eu deixar no mix. O mix seria o normal. Né? O mix, zero de mix, significa que esse valor está prevalecendo. 1 de mix significa que, vamos pôr isso azulzinho assim. Significa que esse valor está prevalecendo. Né? Meio, eu estou misturando os dois. Mas se eu mudar o modo de mistura, então quer dizer que eu posso colorir o meu sofá. Fazer ele mais castanho assim. Eu posso colorir o meu sofá e trocar a cor dele toda vez que eu quiser fazer um bake novo. Eu posso ir lá e trocar a cor dele para poder fazer
um espaço novo, né? Então esse mix ele vai ser muito útil para a gente. Tão útil que eu vou usar mais de um. Tão útil que eu vou fazer mais de um. Então isso vai estar em color. E aqui, ó, eu vou colocar uma nova imagem. Vou adicionar uma nova imagem, uma textura imagem. Eu vou abrir aquela mancha, né, que eu estou criando ela aqui, né? Então vamos tirar esse multiply para o normal. Normal. Se eu for multiply, ele vai multiplicar por zero, vai ficar transparente. Então vamos colocar ele normal. E deixa eu dar um reload aqui só para vocês verem que o preview está aqui, ó. Open. E essa mesma textura aqui, ó, eu vou querer que ela tenha um input dela, né? Que eu posso reaproveitar desse cara. Mas o mapping, eu provavelmente vou querer um mapping próprio dela. Então, mapping, provavelmente eu vou querer um mapping separado. A coordenada pode ser a mesma, mas o mapping talvez eu queira diferente. E eu vou criar uma nova mistura de cor aqui, ó. Um mix RGB. Vou colocar que a minha mancha entra aqui, a minha cor entra aqui, né, nesse espaço daqui, e eu vou ter a minha mancha no sofá, né? Eu não estou usando o alfa aqui, né? Então eu quero que o alfa seja o fator de mistura. Né? Eu quero que o alfa seja o fator de mistura. E agora eu posso mudar. Em vez de fazer essa mancha desse jeito, eu vou pedir para ela ser um clip. Ou para ela ser um extend, alguma coisa assim. Né? Eu vou querer mover ela, né? Querer mover ela. E mudar a escala dela, talvez, também, para... Pode ser zero mesmo. Né? Eu estou usando o alfa para misturar, né? Então, assim, meu alfa é quem mistura. Sem o alfa, ele fala, ah, não, então é tudo preto, né? Mas com alfa, ele corta isso para mim, né? Aqui entra um outro node interessante, seria o converter do tipo color ramp, né? O color ramp vai permitir que eu faça um cálculo da intensidade desse alfa em alguma das pontas. Então, se eu ligar esse color ramp no alfa aqui, ó, eu consigo falar se essa mancha vai sumindo ou não. Ó. Então, eu consigo ter um controle dessa mancha aqui. E eu também posso mudar a opacidade dessa mancha, alterando esse valor aqui. Ó. Então, agora eu tenho como fazer essa mancha ficar mais dura, mais suave, mais transparente, mais opaca. Então eu tenho uma camada de mancha no meu sofá. Como eu posso mudar a escala das coisas também, né? E a rotação. Deixa eu dizer. Vamos mexer isso aqui. Entornou no meio das pernas. Ó. Essa mancha deve estar acontecendo em algum outro lugar aqui, mas. É porque eu. Né? Mas eu acho que aqui está ok. Certo? Além disso, eu posso usar o mesmo processo do color ramp, o mesmo color ramp que eu usei para definir isso aqui, eu posso usar para definir a cor da mancha. Então, eu posso vir com o color ramp aqui, ó. E em vez de trazer a cor
de preto para branco, eu posso falar que a mancha ela é vermelha. Vamos pôr para verde. Aqui, ó, eu quero pôr um tom intermediário, só para ficar interessante o nosso processo aqui. Eu quero. é, se eu inverter isso aqui, ela vai estar com amarelo predominando, né? Se eu inverter aqui, ela vai estar com verde predominando. E se eu inverter aqui, ela vai estar com essa cor predominando. Como minha imagem ela não tem muitos tons de cinza, né? Ela não tem muitos tons variados, talvez eu não consiga um resultado tão legal quanto eu imaginei que seria. Achei que talvez eu conseguisse umas cores mais bizarras, assim. Mas ele está vendo só com uma cor. De novo, posso usar para colorir, né? Ou seja, posso usar para colorir, né? Mas posso usar também o RGB Curves, posso usar outras formas para colorir essa mancha, tá? Acho que eu vou deixar. é, Acho que eu vou deixar o Color Ramp aqui, só porque eu acho que eu prefiro essa mancha não sendo preta e sendo de algum tom meio diferente aqui, ó. Então eu estou usando o quê? O Color Ramp ele é um converter, converter, né? Eu posso ter controle, por exemplo, do relevo, né? Vamos colocar a especular aqui bem lisinha, só para a gente ver que o sofá está emborrachado, né? Ele tá plástico, né? Mas eu posso usar o quê? Eu posso usar essa mesma imagem aqui, ó, essa mesma imagem com esse mesmo mapeamento, eu posso usar ela para fazer um relevo aqui na normal, tá? Essa imagem em preto e branco, eu posso usar ela como bump, ou eu posso criar lá no próprio GIMP, né? O GIMP ele tem uma ferramenta é, de mapa de normal, tá? Então, se vocês vierem aqui em filtro genérico, generic, vocês vão ter uma de normal map, que cria normal map pra gente. É meio roubado desse tanto mesmo, né? Tipo, a intensidade aqui desse mapa e tal, né? Dá um ok aqui. Vou dar um ok aqui, né? Então eu posso jogar esse mapa de normal lá, né? Então vamos lá, vamos exportar como pano normal map. Então eu vou entrar aqui com mais uma imagem, né? De textura, né? Mais uma image tester, que vai ser esse pano normal map. Esse pano normal map, ele vai ter as mesmas configurações do outro pano que eu estou usando, só que ele vai ser não colorido. Isso é uma coisa que a galera esquece demais na hora de usar mapa de normal, é que o mapa de normal ele não é informação de cor, ele é informação decomposta. Azul é Z, verde é Y e vermelho é X. Se eu não fizer isso, ele não vai separar a imagem. Ele não vai separar cada canal como um eixo, tá? Então eu preciso fazer isso. Outra coisa que eu preciso fazer é usar a mesma configuração de coordenada que eu estou usando aqui. Eu vou precisar usar para essa imagem, para eles coincidirem, né? Ou seja, para que a textura do meu pano coincida com o meu mapa de normal, né? Porque eles partiram da mesma imagem, né? E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter o vector normal map. Se eu entrar com essa informação aqui e entrar com esse cara aqui no normal, a gente já vai ver uma mudança de resultado aqui, ó. E agora a coisa ela bate no meu objeto, né? E eu posso ter a coisa da força, né? Eu posso falar qual que é a força que isso afeta no meu modelo, né? E aí eu vou com uma rugosidade um pouquinho maior aqui só para
Então agora eu tenho uma variação de relevo aqui no meu sofá, né? Lembrando que, como eu posso mudar as cores disso aqui, né? Talvez eu consiga, mesmo com essa textura, criar um material que pareça o couro da minha referência original, né? Que pareça é, 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 um pouco mais com o material original que eu tinha. Né? Se você não quiser fazer um mapa de normal, assim, ah, não, mas o mapa de normal, nossa, trabalheira, né? Você pode trocar o mapa de normal por um bump map. Então eu vou entrar com o vetor de bump. E em vez de usar essa imagem aqui, ó, eu vou usar a própria imagem para falar quem que é alto, quem que é baixo, né? A própria imagem original de cor. Ele já vai converter isso para escala de cinza para mim e eu vou falar como que funciona a relação de altura, ou seja, eu vou vir aqui ó, e falar que a força disso é baixa, né? Então, isso vai fazer o mesmo processo de criar um relevo adicional, né, no meu modelo, né? A diferença, ela é baixa, assim, ela não é um negócio assim, ai meu Deus, vai dar errado porque eu fiz assim, né? Mas a gente consegue fazer um controle aqui de força, de intensidade, para que fique mais parecido com o que a gente quer. Eu gostei desse tanto, estou satisfeito. E agora a minha mancha aqui, eu vou trabalhar com ela, né? Que agora está numa cor muito escura, né? Então talvez eu queira que que essa mancha aqui ela entre como um multiplicador, né? Ou com outro método de mistura, né? Então com multiply é, nesse cara aqui, né? É, para mexer nessa mancha, em parte porque, né? Eu fiz muito escuro, né? Então tem pouco contraste aqui agora nessa mancha, né? Mas ela tá lá ainda, tá? Não perdi a minha mancha, não. Né? É só questão de eu achar quem que é o melhor método de contraste e às vezes tratar mesmo tipo a força da cor e a força do meu alfa, né? Que eu também é, posso deixar esse alfa mais evidente aqui, né? Mas a mancha está aqui, ó. Perdi ela não. Deixa eu deixar um pouquinho mais claro, um pouquinho menos saturado, que a gente mantenha a mancha um pouco mais visível, assim, só para lembrando que o jeito que mistura, né, o jeito que as coisas combinam pode afetar para mim o espaço desse trabalho aqui. Eu gostei um pouquinho mais do meu mapa de normal, um pouquinho mais só. Então vou voltar com ele aqui. Opa, eu não voltei não. Achei que ficou um pouquinho melhor, principalmente no encosto. Né? E todo o material que eu criei aqui, né? Por exemplo, vamos pegar essa, essa almofada aqui, ó. E vamos fazer, no caso dessa almofada, deixa eu fazer um material novo. Vou duplicar esse material e vamos fazer almofada, né? Pillow, né? Não sei, encosto.
vamos fazer essa daqui ela ser um pouquinho mais clara e vamos fazer ela ter uma especular diferente e uma rugosidade diferente, né? Para a gente poder ter um objeto interessante. E dentro de um próprio objeto, igual eu falei mais cedo, eu posso querer que parte do meu modelo não receba o mesmo tratamento que o outro, né? Então eu posso vir aqui selecionando parte desse modelo aqui, né? Vocês vão me perdoar porque eu não estou fazendo a seleção toda da coisa, não, mas é, e eu vou criar um material novo aqui, ó. Eu vou dar um assign, né? Eu vou criar um material a partir desse cloth. Eu vou duplicar e vou criar um material que tem o quê? Ele não vai ter um mapa de normal. Ele não vai ter um mapa de normal. Ou se tiver, ele vai ser diferente, né? E ele vai ter uma cor levemente mais escura, uma rugosidade mais baixa, mais alta. Acho que pode ser mais baixa. Né? Aí, ó. Filé, rapá. Isso aqui é plástico. Esse copinho é plástico. Então, porque ele é plástico, ele vai ter especular alta, rugosidade baixa. Né? Acho que a rugosidade dele pode ser 0,2, talvez. Especular pode ser no talo. E ele pode ser pretinho assim. Né? Que eu acho que funciona. Que eu acho que funciona. Plastic. Ô, Dan, Diga. nesse caso aí, você tinha colocado a sua textura de pano no início. Aí ele ficou com aquela aparência de pano. Só que aí depois você mudou, ele ficou com essa aparência de couro e quase não tá aparecendo pano. Aí, para fazer o couro, não precisaria da textura de pano que você colocou no início, ou precisaria? Depende, é porque assim, esse granulado no brilho ele é interessante. Depende do que você quer fazer. Provavelmente, uma coisa que ajudaria minha textura de couro ficar com mais cara de couro, é porque o couro ele não vai ser tão. A ranhura dele não vai ser tão direcionada assim, né? Então, provavelmente eu vou querer. Esse aqui é o detalhe. Deixa eu só colocar um detail aqui só para não mexer no material errado. Provavelmente seria mudar um pouco a escala dessa textura, né? Então, falar que ela é, por exemplo, mais puxada de um lado do que de outro, porque a ranhura ficasse mais onde é esticado, tá vendo? Você consegue ver aqui, ó, que eu estiquei o couro, ó. Sim, sim. Então, é bom ter alguma textura assim, isso te dá um acabamento interessante, mas acho que é só a mudança de eixo mesmo que vai ser o que vai pegar, assim, você vai ter né, áreas onde vai estar mais esticado e tal, né? É, mas, de novo, eu acho que não, dá para fazer sem textura? Dá. Né? Acho que depende muito do que você quer representar. Né? Na verdade, eu gostei da granulação. Eu acho que na hora que a gente passa assim, ó, essa granulação ela quebra um pouco a especular. E se eu só desligar a textura, né, se eu só falar que tipo, não tem essa textura, ele vai ficar tão liso. Se bem que eu estou usando ela lá embaixo também, né? Peraí, deixa eu desligar no mapa normal. Vai ficar tão liso que ele vai ficar quase plástico. Tá vendo? Ele vai perder um pouco, vai parecer
couro de mentira, né? Então, um pouquinho de granulação está dando para ele uma credibilidade que é bem-vinda. E, e aqui, ó, de novo, eu fiz um material que dá para fazer duas coisas com ele. Ou seja, se eu vier aqui e falar, não, mas eu quero voltar ele para tecido, né? Se eu for reduzindo a especular aqui e aumentando a rugosidade, esse objeto ele vai virando tecido. Isso é interessante. Você tem um material que faz duas coisas. Você fala assim, ah, não, esse aqui ele é as duas coisas, sabe? Ele faz os dois serviços, né? Que de novo, se a gente está querendo criar, por exemplo, um modelo de coisa, então eu já consigo criar um modelo disso aqui que é tecido e um desse aqui que é couro, né? Eu consigo fazer os dois materiais a partir de um mesmo objeto, né? Aí, ó. Vamos pegar isso aqui, vamos jogar isso para um tomzinho de mais claro. Eu não queria que fosse igual, igual, Renan, igual. Diga. e só uma coisa, acho que a última coisa aqui, porque me deixou meio aflito quando buguei. Eu consigo usar o mesmo conjunto de nodes para a peça toda, aí se eu precisar mudar, tipo, cor, rugosidade, é só eu clicar na peça que eu quero mudar, né? No objeto. Pois é, isso depende. Por exemplo, aqui, ó, eu não consigo, por exemplo, que o braço tenha uma cor diferente do assento, porque eles estão usando o mesmo conjunto de nodes, né? Esse aqui, por exemplo, está usando o mesmo conjunto de nodes disso aqui. Para que isso mude, né, sem afetar o resto, ou eu vou ter que ter um material novo, ou eu vou ter que ter um input de dados que pertença só a essa peça e que seja acrescentada na conta. Então, por exemplo, se aqui tivesse um vertex color, ou se eu falar que a própria cor do objeto, né, porque o objeto ele tem uma cor em cena, né? Então, o objeto ele possui é, em viewport display essa cor aqui, ó. Essa cor é do objeto. Então, vamos falar que essa cor aqui ela é vermelhona e no resto do objeto ela é branca, tá vendo? Se eu falar que em vez dessa cor aqui, quem muda essa mistura, né? Porque se eu colocar branco aqui, ó, né? Se eu colocar branco aqui, o meu sofá é dessa cor. Mas se eu falar que quem muda isso é o input, que é um dado do objeto, né? Que é um atributo, né, do objeto, né? Então, atributo do objeto. Eu falar que a cor do objeto altera, então opa, objeto. Não é esse, não é esse node, peraí, deixa eu ver, object info, object info, object info, object info. Então agora o que acontece? Porque é a cor do objeto, então eu posso falar que cada um desses objetos aqui entra com uma cor diferente. E aí é o mesmo conjunto de nodes, mas quem está falando a cor é o objeto. É tudo uma questão de qual que é a função, né? Para que você está fazendo. Então, por exemplo, se eu quiser ter essa almofada de uma cor diferente do resto, mas não quiser, tipo, perder o que eu já configurei, né? Eu posso fazer. Né? Eu quero só um cinza, gente. Eu estou caçando cor, mas no final das contas eu quero só uns cinzas. Né? Então, a mesma coisa aqui, eu vou pegar. Então, agora eu fiz peças que têm cor diferente, sem afetar o meu conjunto de nodes. É o próprio objeto que está afetando. Né? Então, de novo, é muito caso a caso. Você pode fazer com materiais diferentes, não tem problema nenhum. Você pode fazer com o mesmo material, mas com inputs diversificados. Né? E tem essa coisa, você pode fazer um material que, dentro do seu produto, o mesmo conjunto de nodes vai fazer couro e vai fazer tecido. E pode ser que não, pode ser que você faça e no final das contas você tenha que fazer textura diferente, né? Não varia
do tipo de produto que você está procurando, né? Do tipo de produto que você está tentando fazer, né? Deixa eu voltar aqui com especular, uma rugosidadezinha. E vamos voltar com aquela cor mais escura, mais para marrom. É bem amplo, é bem amplo. E aí, gente, qual que é o macete? Aqui, ó. Tudo que eu fiz aqui, ó, toda a complicação que eu criei aqui, ó, tá gerando para mim uma textura de cor, um mapa de normal, e o resto que eu estou mexendo é valor de especular, valor de rugosidade. Isso aqui eu posso ajustar direto na Unity. Mas esses caras aqui vão ser os caras que vão receber bake. Eu vou dar bake, na hora que eu for fazer para Unity, eu vou dar bake desses dois sujeitos aqui, ó. E aí eu consigo reconstruir esse sofá lá na Unity, né? Então, você pode pirar muito nesse sistema de nodes, contanto que você não gere uma herança não lida pela Unity, né? Então, como as minhas leituras aqui, todas elas são compatíveis com a Unity, eu consigo recriar esse sofá na Unity, né? É possível fazer esse mesmo sofá na Unity, com exatamente a mesma configuração, né? Então, isso é algo, de novo, eu acho algo importante assim para a gente pensar na hora que a gente vai fazendo os materiais, assim, a gente observar essa compatibilidade e trabalhar no, no, no melhor dela, né? Deixa eu colocar isso aqui numa luz um pouco mais caseira, aqui, só pela diversão. Tá no meio da natureza, vamos colocar ele dentro de um ambiente assim de casa, né? Vamos ligar aqui, vamos tirar o blur do meu ambiente. Tá num quarto, né? Vamos pôr o sofá no quarto. Vou voltar com blur, né? Mas tá, tá funcionando bem, assim. Eu acho que dá eu acho que dá pra fazer isso aqui de novo, eu não tô mantendo a mesma cor, mas é, acho que ainda dá pra fazer, peraí. Não tá exatamente a mesma cor, mas eu acho que tá bem próximo do que vocês trouxeram de referência pra mim, né? Aí, ó. Isso aqui é a miniatura do vídeo, tá, pessoas? Você chegou até aqui porque você viu a miniatura do vídeo. Essa é a miniatura aí. Se por acaso você clicou por causa da miniatura. Não é pra ser clickbait, não, tá? Isso é só pra eu identificar qual aula é qual na hora que eu estiver vendo a lista. Mas funciona como clickbait. O que eu ganho? Eu ganho parabéns do YouTube. O YouTube me dá uma placa. Mas enfim. Esse aí não. Se eu colocar um modelo deitado no sofá, talvez vire bait. É, mas eu quero agradecer aos alunos que estavam aqui ao vivo comigo até agora, né, nessa parte da aula. Agradecer quem viu isso no YouTube, né? E para os meus alunos ao vivo, a gente vai ter uma sessão de feedback dos modelos, né, depois de um intervalo. Né? Para quem estiver vendo isso gravado, provavelmente esse feedback vai estar num vídeo na sequência da playlist, né? E aí na semana que vem eu estou gravando mais aulas, então se você já estiver vendo isso no futuro, fica atento na playlist, tem uma ordem, vai meio que seguindo, que a gente vai avançando para as próximas etapas.